Paz, irmãos, vamos para a nossa meditação de hoje e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 119 e a gente vai ler a partir do versículo 33. Salmo 119, a partir do versículo 33, e a gente vai ler do verso 33 até o versículo 40. Salmo 119, do 33 ao 40, e a palavra ela diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Irmãos, Deus sabiamente disponibilizou meios para fortalecer a sua igreja. Esses meios são conhecidos como os meios de graça. O que é um meio de graça? Meios de graça são meios pelos quais Deus derrama graça, Deus derrama fortalecimento ao coração da sua igreja. E nós temos 4 meios de graça: a oração, a leitura da palavra, a ceia do Senhor e o batismo. Através desses elementos, oração, a palavra de Deus, a ceia e o batismo, Deus derrama graça ao coração da sua igreja, Deus fortalece a sua igreja. Nessa porção do Salmo 119, do verso 33 até o verso 40, nós encontramos pelo menos 2 meios de graças aqui: a oração e a meditação da palavra. E o salmista faz essas 2 coisas juntas, oração e meditação da palavra, nós vamos perceber. Quando eu estava lendo esse texto na segunda-feira, uma coisa que despertou no meu coração que esse salmo me ensinou, e eu queria passar isso para vocês porque eu acho muito importante, é que normalmente quando a gente vai orar, a gente ora com um sentimento de dependência. Oração, a gente já vai orar com o sentimento de que a gente depende de Deus, de que a gente precisa dele e de que sem ele a gente não é nada. Inclusive, oração de joelhos é justamente isso, é o sentimento de dependência, de que a gente depende de Deus, de que a gente precisa de Deus e que a gente está diante da sua soberania. Esse sentimento de dependência muitas vezes falta quando a gente vai ler a palavra. Normalmente, quando a gente vai ler a palavra, a gente se utiliza apenas das nossas habilidades, como, por exemplo, a nossa inteligência, o nosso entendimento, a nossa percepção, a nossa concentração. E o salmista me ensina aqui, irmãos, que tanto a oração como a leitura, eu preciso ter um sentimento de dependência, tanto para orar como para ler. Eu não posso ler a palavra me utilizando apenas das minhas habilidades. Nós usamos, claro, as nossas habilidades que eu acabei de citar agora. Mas eu não posso ler a palavra de Deus somente com esses sentimentos. Veja, por exemplo, as primeiras palavras desses versículos que nós lemos. A primeira palavra do verso 33 é ensina-me. 34, dá-me. 35, guia-me. 36, inclina-me. 37, desvia-me. 38, confirma. 39, afasta. Então veja, em todos esses versículos, o salmista coloca a sua dependência em Deus. E algo muito bonito que ele faz e que nós precisamos fazer
e no final eu vou contar uma pequena experiência que também aconteceu na segunda-feira, logo após a minha meditação, e que tem tudo a ver com o que vai ser dito aqui, é essa troca da leitura, da oração e da dependência, tudo junto em um só momento. E eu queria refletir com vocês, em poucas palavras, esses versículos. Ele começa dizendo assim no verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Então, antes de qualquer meditação ou na meditação, o salmista pede a Deus, Senhor, ensina-me o teu caminho, ensina-me o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Ele entendia que ele precisava aprender sobre os decretos de Deus. E ao aprender sobre os decretos de Deus, ele poderia seguir até o fim. O Salmo 119, ele é um salmo que era para ser decorado pelos judeus. Não somente lido, mas decorado pelos judeus. Então, ao decorar todo o salmo, eles guardavam esse salmo no coração, e guardando os salmos no coração, ele podia cumprir os decretos. Ele podia ter consolo quando viesse tempos difíceis, porque essa palavra iria ficar fazendo morada e reflexões dentro do seu coração. E ao saber disso, o salmista diz, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Então, antes de qualquer leitura que você vá fazer, nós precisamos ter o mesmo sentimento do salmista, Senhor, me ensina. Eu preciso que o Senhor me dê discernimento. Eu preciso que o Senhor me ilumine a mente para que eu possa não somente compreender, mas que eu possa também guardar, para que eu possa decorar essa palavra e guardar ela no meu coração. E hoje, infelizmente, existe um número enorme de pessoas que não conhecem absolutamente nada da palavra de Deus, irmãos. É incrível isso, uma igreja que não conhece a palavra. Isso é muito preocupante. Que não seja a nossa realidade. 34, ainda nessa consciência de dependência. Veja, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Me dá entendimento do que eu estou lendo, para que eu possa guardar a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Veja que sequência linda. Dá-me entendimento, ele ora, para que eu possa guardar, ele guarda no seu coração, e depois ele cumpre isso de todo o coração. Uma total dependência do agir de Deus. E aí ele vai continuar ainda pedindo, lendo, orando, refletindo, e ele diz, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Senhor, me guia pelas veredas, pelo caminho da tua palavra, pelo caminho dos teus decretos, porque eu me comprazo, ou seja, eu sinto prazer nisso. Eu sinto prazer na tua palavra. Não permite que eu me desvie nem para o lado, nem para o outro. Firma os meus passos para que eu cumpra os teus decretos, para que eu ande nos teus decretos. Dependência de Deus. E aí, a partir do verso 36 e 37, tendo tudo isso na mente do que eu já falei, da dependência de Deus, da oração, do reconhecimento que Deus ilumine a mente para que o salmista aprendesse a palavra, porque aprendendo a palavra através do Espírito ele ia guardar e andar nesse caminho. O salmista ele mostra o motivo pelo qual ele deve depender de Deus em todas as circunstâncias, quer orando ou lendo a palavra, ele depende por causa do seu próprio coração. E é isso que ele diz no verso 36. Inclina-me o coração aos teus mandamentos e não a cobiça. Inclina, Senhor, o meu coração, que é corrupto, caído, aos teus decretos e não a cobiça. Inclina-me o meu coração, Senhor, à tua palavra e não aos desejos pecaminosos da carne.
Inclina o meu coração, Senhor, à tua palavra e não à mentira. Inclina-me, Senhor, o meu coração à tua palavra e não ao engano. Então, o nosso coração ele produz tanta pecaminosidade, tantos erros, tantos desejos, e o salmista sabia disso. Aqui ele cita a cobiça, mas o nosso coração produz tantas coisas erradas e ele sabia disso. Então, na leitura e na oração, ele vai colocando isso diante de Deus, para que Deus não permita que ele se desvie da palavra, que ele ande por outro caminho. 37. Desvia os meus olhos, mais uma vez ele pede, para que não vejam a vaidade. Não permite, Senhor, que os meus olhos enxerguem a vaidade e que eu seja levado por esse caminho vaidoso, das vaidades do caminho. Não permite que eu olhe para isso, não permite que eu me apaixone por isso, não permite que eu seja seduzido por isso. Esse é o desejo do salmista. E vivifica-me no teu caminho. Vivificar, irmãos, é da vida. Me vivifica, Senhor, me dá vida no teu caminho. Traz vida a mim para que eu encontre essa vida no teu caminho. E tem muitos irmãos que precisam de vida. A morte já os alcançou. E eles precisam novamente desse vivificar de Deus. E você sabe o que é que vivifica o coração do morto? Você sabe o que é que vivifica o coração da igreja? Versículo 50. O salmista diz assim, no versículo 50, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Então, nas minhas angústias, ele diz, as minhas dores, que eu estou já desfalecendo, o que me dá vida, o que me consola é a tua palavra me dá vida novamente. Me dá vida nas minhas angústias e me dá vida nas minhas fraquezas, porque aqui, nessa porção que nós lemos, ele está pedindo que Deus vivifique ele por causa das fraquezas dele, para que Deus dê vida a ele no caminho. Isso é uma troca, irmãos, de palavra, meditação e oração, as duas coisas juntas. 38. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Confirma, Senhor, as promessas que o Senhor tem para aqueles que te temem. Faz essas promessas acontecerem em mim. Faz as tuas promessas acontecerem na minha casa, na minha família, no meu coração. Senhor, faz eu perceber as tuas promessas, porque os meus olhos não estão enxergando elas. Os meus olhos não estão enxergando as tuas promessas, Pai. Então, me faz enxergar as tuas promessas, as promessas que tu fizeste aos teus servos. Esse é o desejo do salmista. 39, irmãos. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Opróbrio aqui são acusações. O salmista está dizendo assim, afasta de mim as acusações, Senhor, feitas pelos outros, porque eu temo essas acusações. As acusações são terríveis. As acusações machucam. As acusações feitas a mim estão machucando demais, porque você sabe que receber acusações é destruidor. E o salmista pede a Deus livramento das acusações que ele estava vivendo. Estava vivendo momentos de acusações. Outras pessoas estavam fazendo acusações contra a vida dele. E ele pede a Deus que livre ele dessas acusações. E ele diz no finalzinho do verso 39, porque os teus juízos são bons. A tua palavra é boa para mim. As acusações não. As acusações fazem mal, elas me machucam. Inclusive, ela pode chegar ao ponto de paralisar a minha vida em fé. Mas os teus decretos, Senhor, os teus juízos, eles são bons. Livra-me das acusações, mas preenche o meu coração dos teus juízos e da tua palavra. E por último, no verso 40, aí ele vai agora colocar um sentimento dele.
Ele fez diversos pedidos a Deus: ensina-me, dá-me, guia-me, inclina-me, desvia, vivifica, confirma, afasta. Veja, são todas ações de Deus para com ele. E ele pede para que Deus faça isso nele. E aí no finalzinho ele agora coloca um sentimento dele diante de Deus, que está aí no verso 40. Eis que tenho suspirado pelos teus decretos, vivifica-me por tua justiça. Eu tenho suspirado, me alegrado pelos teus decretos, irmãos. É mais ou menos o que ele já havia, o que ele vai dizer no verso 48, que eu queria ler. Para os teus mandamentos que amo, levanto as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Levantar as mãos aqui é receber com prazer. Para os teus mandamentos que amo, eu levanto as minhas mãos, eu recebo a tua palavra com muito prazer e vou meditar nos teus decretos. É mais ou menos o que ele está dizendo no verso 40. Eu suspiro pela tua palavra. Suspirar aqui é um sentimento de prazer e de alegria. Então, irmãos, na meditação de hoje, que foi a meditação que eu fiz segunda-feira, o salmista me ensinou, a palavra me ensinou que eu preciso ter um sentimento de dependência quando eu vou orar, e eu preciso ter um sentimento de dependência quando eu vou ler a Bíblia. E na leitura eu vou fazendo essas orações: Senhor, me ajuda, me ensina a entender. Senhor, como é difícil ir por esse caminho que eu estou meditando aqui. O Senhor pode me ajudar a ir por esse caminho? Senhor, queria tanto fazer isso que está aqui, que eu estou lendo agora, mas eu não consigo. Vem me socorrer, vem me ajudar. Essa troca de dependência, irmãos, na leitura e nas orações. Então, quando você for ler a Bíblia a partir de agora, não vá apenas com as suas habilidades. Leve o mesmo sentimento que você leva quando você vai orar, dependência. E quando você for ler a Bíblia, vá com o mesmo sentimento de dependência. E vá fazendo orações nas leituras para que Deus produza aquilo que você está lendo ao seu coração. Eu disse a vocês que iria terminar com um pequeno testemunho que eu vivi segunda-feira. Quando eu terminei de ler o Salmo 119, minha mãe ligou para mim. Irmãos, eu passei a vida toda vendo minha mãe sofrendo com dores nos ossos. Ela tem artrite, artrose, osteoporose. E o médico disse a ela que se ela não se exercitasse como ela sempre fez, ela já estaria em cima de uma cama. Porque ela caminha, porque ela faz hidroginástica, ela tem dores, mas ela consegue ainda ter muitas habilidades. Ela não está em cima de uma cama, graças a Deus, e o médico disse a ela que é justamente porque ela é muito ativa. Mas há 2 semanas, mais ou menos, ela vinha sentindo muitas dores na lombar. Se levantava com dor, deitava com dor, passava o dia todo sentado com muitas dores e se incomodando muito. 2 semanas com dores todos os dias. E aí, no domingo, ela disse que estava lendo João, capítulo 5. João, capítulo 5, é a cura de um paralítico. Aquele texto em que um homem ficava perto de um tanque e alguns acreditavam que o anjo passava pelaquele tanque e quando a água mexia, quem entrasse primeiro era curado. E aí Jesus se aproxima desse homem, dialoga com ele, e esse paralítico diz que queria muito ir nesse tanque, ser curado, mas que não tinha ninguém para colocar ele lá. E aí Jesus curou esse homem, mostrando para ele que a cura é dele. Jesus curou esse paralítico. E aí minha mãe disse que quando leu esse texto, ela parou e orou. E disse: Senhor, Tu és o mesmo. Tu és o mesmo que realiza curas e milagres. O Jesus que curou esse paralítico é o mesmo de hoje, então alivia minha dor, cura essa dor na coluna, cura a minha lombar, faz com que eu melhore. E aí, irmãos, ela disse que dormiu muito bem. Segunda, terça, quarta, quinta, e ela disse que não tem mais nenhuma dor na lombar.
porque o Jesus que estava diante do tanque é o mesmo Jesus que estava diante dela na meditação da palavra. E eu tinha acabado de ler o Salmo 119, quando o salmista falou ao meu coração profundamente de leituras e de orações de dependência. E aí minha mãe liga para mim nesse exato momento para dizer que tinha feito isso sem saber que eu estava meditando nisso. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque isso foi muito agradável, a leitura do Salmo, como Deus falou poderosamente para mim, logo após a ligação da minha mãe confirmando que é isso mesmo. Então vai em frente, é isso mesmo. Orações de dependência, leitura de dependência. E quando você for orando, quando você for lendo, vai orando. E quando você for orando, vai lendo. As duas coisas juntas são inseparáveis. Porque minha mãe está certa. O Jesus que nós lemos, ele não está preso à palavra, ele é o mesmo e continua conosco. Deus te abençoe e te guarde e encha a tua casa de sossego. É o meu desejo. No nome de Jesus. Amém.